Com o desafio de hoje, superaremos a metade da leitura do livro de 1 Samuel. Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, estudaremos 1 Samuel capítulos 15, 16 e 17. A ordem dada por Deus a Saul por intermédio do profeta Samuel foi de matar todos os amalequitas. No livro do profeta Jonas, veremos ali a luta do Senhor para salvar toda uma cidade ímpia que há muitos anos perseguia e oprimia o seu povo. Ainda assim, Deus os livrou da destruição porque enxergou além do que Jonas podia ver. Enxergou corações dispostos ao arrependimento. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Ezequiel 18, verso 21. Com certeza, todo o tempo em que os amalequitas ficaram sem receber o juízo de Deus foi o tempo de graça e de misericórdia para o seu próprio arrependimento. Saul, porém, preservou a vida do rei dos amalequitas como um troféu de sua conquista. Além disso, tomou do melhor das ovelhas, bois e cordeiros daquele povo, descumprindo assim as ordens do Senhor Deus. Samuel muito sofreu por Saul, pois Deus o rejeitou como seu ungido. Em atitude de desespero, Saul agarrou-se às vestes de Samuel e lhe rasgou um pedaço de seu manto. Desta mesma forma, seu reino seria rasgado e dado a outra pessoa, a outro rei. E a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 15, verso 35. Saul insistia em fazer as coisas segundo os caprichos de seu próprio coração. Deixando de temer a Deus, declarou a causa de seu próprio pecado, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15, verso 24. Realizar as obras para o Senhor, passando por cima do assim diz o Senhor, 1 Samuel 15, verso 22, é fazer o que Saul fez, entristecer a Deus. Ao contrário do procedimento de Saul, fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, 1 Samuel 16, verso 4. Ao chegar em Belém, logo foi recepcionado por um grupo de anciãos em pânico por sua visita de surpresa. Samuel possuía tamanha autoridade espiritual que sua presença infundia terror aos impenitentes. Com a justificativa de estar ali para sacrificar ao Senhor, 1 Samuel 16, verso 2, sua declaração de paz foi seguida por um momento de santificação dos anciãos, dos filhos de Jessé e o próprio Jessé. Na companhia de seus 7 filhos, Jessé iniciou o desfile de belos homens, a começar pelo mais velho que aparentemente mais se assemelhava ao rei Saul. Pensando estar diante do futuro rei, Samuel teve sua concepção interrompida pelo princípio que rege a eleição divina. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. E o mais jovem preterido entre os irmãos foi indicado pelo próprio Deus com as palavras: Este é ele. 1 Samuel 16, verso 12. O livre-arbítrio é a chave de acesso ou até mesmo de restrição à atuação divina. Pela desobediência às ordens de Deus, Saul se tornou mais e mais obstinado. A sua perda maior não foi o trono de Israel, mas o de ter destronado o Senhor Deus do seu próprio coração, de forma que um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16, verso 14. Seu lenitivo seria justamente aquele que ocuparia a sua função, e Saul o amou muito a Davi, e o fez o seu escudeiro. 1 Samuel 16, verso 21. Mais do que os olhos humanos podem enxergar, seja a nossa vida um vaso escolhido para a glória de Deus, de modo que, pela fé, ouçamos as palavras de aprovação divina a nos dizer: Este é ele. Amém? Israel vivia em estado de guerra contra os filisteus. Já não bastasse esta constante pressão, surgiu dentre os filisteus uma arma secreta, que, revelado diante dos oponentes, causou grande espanto, alvoroço e medo. Aquela gigantesca máquina humana e seu desafio fez Saul perceber que estava diante de uma batalha vencida.
Era só questão de tempo para que o exército dos filisteus avançasse e tornasse aquele vale símbolo de sua vitória. Por 40 dias Israel ouvia o insulto de Golias e a zombaria dos inimigos diante da covardia que os abatia e os debilitava. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor não permitiriam que a insensatez e a dura cerviz de Saul eliminasse da terra o povo que elegera como descendência do verdadeiro rei. Davi não foi ungido apenas para ocupar o lugar do primeiro monarca de Israel, mas para erguer na terra um monumento ao verdadeiro Deus que jamais seria esquecido. Desprezado por seus irmãos e ignorado por seu povo, sua vitoriosa atuação ilustrava a vida daquele que seria reconhecido como o filho de Davi. Até ali, diante de Saul, Davi era apenas um tocador de harpas que acalmava os seus sentimentos. Mas tendo visto o cumprimento de sua fama, forte e valente, homem de guerra, sua curiosidade foi aguçada. Perguntou, pois, de quem é filho este jovem? 1 Samuel 17, verso 56. Na vitória de Davi sobre Golias no vale de Elá, 1 Samuel 17, verso 12, posso ouvir no tangir da harpa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. Saul tentou vestir Davi de sua armadura e enviá-lo à batalha com as suas armas falíveis, mas Davi tirou aquilo de sobre si. 1 Samuel 17, verso 39. E foi à peleja vestido com os trajes que lhe ensinaram as mais preciosas lições de confiança, coragem e obediência. Saiba, meu irmão e minha irmã, que não há figura que de forma mais fiel represente a Deus diante do seu povo do que a figura de um pastor. Ao cuidar das necessidades básicas das ovelhas, ao conduzi-las em segurança e em não deixá-las à própria sorte, mesmo pondo em risco a própria vida, Davi adquiriu força moral e espiritual que nem 5 gigantes poderia abalar. 1 Samuel 17, verso 40. Em um futuro bem presente, o pior inimigo do ser humano cairá derrotado por terra, com o rosto no chão. Jesus esmagará sua cabeça de uma vez por todas. Amém? O herói dos filisteus foi morto para não mais viver. O nosso herói, Jesus Cristo, ele foi morto, mas venceu a morte para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Você não precisa ter medo dos inimigos, você não precisa ter medo dos Golias da atualidade. Você, à semelhança de Davi, só precisa ter coragem, dependência do Deus Todo-Poderoso e confiar que Deus já providenciou o livramento. Que Deus te abençoe!